Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita, muita paz, saúde e alegria a todos. Estamos mais uma vez iniciando o nosso comentário sobre a obra Deus Sempre, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje não poderemos apresentar este episódio 4 online, em razão de compromissos que assumimos com grupos de estudos virtuais, estudos da doutrina espírita, para o final de semana. Então, hoje e amanhã apresentaremos os comentários gravados. Estou aqui na nossa casa, no Cerrado do Planalto Central do Brasil. Aqui ao meu lado esquerdo, atrás do muro, tem uma reserva ecológica, reserva ambiental do Cerrado. Então, e aqui à minha esquerda, vocês podem ver, tem um jasmineiro, que é uma muda que veio do jasmineiro de Sacramento, em Minas Gerais, da casa de Eurípides Bassanufo. Então, como vocês podem ver, estamos em meio a uma energia extremamente favorável para os nossos comentários de hoje. Vamos lá então. Hoje nós trouxemos para a nossa reflexão o capítulo 4 dessa obra se intitula, Cada Hora. Diz então Emmanuel nesse capítulo: cada hora é a ocasião de prestar algum serviço ou de pronunciar as melhores palavras. Felicidade é a soma das alegrias que distribuímos com os outros. Pensa nos minutos que já cravaste. O tempo não para. Uma belíssima lição para esse momento que nós estamos vivendo. E a começar do título, Cada Hora. É importante nós compreendermos a necessidade que temos de viver no momento presente. Temos uma tendência difícil de, quando as circunstâncias do presente não estão agradáveis ou confortáveis, nos refugiarmos no passado, onde vivemos a nostalgia, dizendo que aquilo é que era bom, ou de buscarmos o futuro, o amanhã, onde vivemos ansiedade de que tem que acontecer determinadas coisas para que tudo volte a uma normalidade e sejamos felizes. Mas a gente não parou para perceber que, em verdade, a nossa mente aí tem uma pegadinha, porque o único tempo real é o agora. E assim é que nós deveríamos viver, focados no presente. Vamos lembrar de Jesus. Jesus já tinha nos dito isso, quando ele falou: aquele que pega do arado, e olhar para trás, olha ele passar, não é digno de entrar no reino de Deus. E a outra passagem dele é assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, futuro. O amanhã cuidará de si. Como é que o amanhã pode cuidar de si? Se nós cuidarmos do hoje. Porque o amanhã contém as consequências e os efeitos daquilo que semeamos no hoje. Assim como se eu pego o arado, que é um instrumento de trabalho, e a nossa vida é trabalho, de aperfeiçoamento, e fico olhando muito para o passado, eu estagno, eu me paraliso. E aí a gente vai lembrar de Emmanuel, que diz que, em outra passagem, em outra obra, ele diz que se o passado nos explica o presente através da experiência vivida, porque hoje nós colhemos as consequências do que semeamos no ontem,
nem sempre é o melhor orientador para o futuro. Então vamos beber do momento presente. Cada hora é uma água fresca, cristalina, que possui nuances novas. Cada hora. É isso que Emmanuel está nos convidando a fazer agora, não é? Então ele fala assim, cada hora, aí já é o texto, né? Vamos analisar as frases. Cada hora é a ocasião de prestar algum serviço ou de pronunciar as melhores palavras. Não existe hora mais propícia para nos reconectarmos com as nossas famílias. Não só as famílias consanguíneas, mas as famílias espirituais, como estamos fazendo aqui agora. Olha que maravilha. Uma situação em que nos impediu o ir e vir, o estar presente fisicamente uns com os outros, nos possibilita, através da tecnologia, estarmos conectados e formarmos uma grande egrégora de corações e de pensamentos. Não é? E a Sheila, em relação a isso, dizendo que cada hora é a ocasião de prestar algum serviço ou de pronunciar palavras, né, melhores, a Sheila nos diz que o agora é o único tempo real de que dispomos para a prática do bem. E nós vamos praticar o bem com aqueles que estão ao nosso redor. Então, se estamos reclusos em família, vamos aproveitar para nos melhorarmos uns com os outros, né? Meu pai tinha um ditado antigo que dizia que a família, o Criador colocou na família uma porção, é como se fosse uma porção de pedrinhas cheias de arestas, pontiagudas. Colocou dentro de um saquinho e vivermos juntos é sacudir esse saquinho. Olha que coisa incrível, né? À medida que sacudimos esse saquinho, o que acontece? Nós vamos nos lapidando, vamos nos burilando, vamos tomando uma conformação menos agressiva uns com os outros, vamos alijando de nós os nossos aguilhões, e isso é para isso que nós viemos junto com as nossas famílias, né? Nos reharmonizarmos, a fim de que possamos ser melhores, porque o próprio Jesus diz no livro Jesus no Lar, disse para Pedro, na casa de Simão Pedro, que a família é o primeiro templo, mas também a primeira escola. E eu me lembrei aqui sobre essa questão de aproveitar o tempo para fazer o bem, com as melhores palavras, as melhores ações. E temos 24 horas por dia hoje para fazermos isso com os nossos queridos familiares. Eu me lembrei de Chico Xavier. Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, um caso interessantíssimo, em que ele havia psicografado até altas horas no dia anterior, as obras de Emmanuel, de André Luiz, e acordou atrasado. Acordou, já eram 8 horas, e saiu em desabalada carreira para o trabalho. E quando passou no ponto onde a charrete o pegava todos os dias, ele teve que ir a pé nesse dia, havia lá uma senhora, né? A dona Alice esperando ele, e disse: Chico, eu preciso conversar com você, estou com dúvidas sobre como tomar a medicação. E o doutor Bezerra passou. E ele falou: não, minha senhora, faz o seguinte, depois eu converso com a senhora, estou atrasado para o serviço. E seguiu o rumo. Ela ficou um pouco desapontada, e aí Emmanuel, como sempre, educador presente, disse: Chico, volte e atenda a dona Alice. Você não vai perder tempo, você vai ganhar o tempo. E aí ele voltou, atendeu a ela, explicou como ela tomava a medicação. E ela ficou muito feliz, agradeceu, pediu a Deus por ele, e ele seguiu a sua jornada. E Emmanuel novamente se fez presente em sua tela mental, em seu psiquismo, e falou: olhe para trás agora. Quando ele olhou, ele viu saindo uma massa ectoplásmica, fluídica, brilhante, da boca da dona Alice em direção a ele, e ele absorveu aquilo no seu psiquismo e se sentiu muito bem. E Emmanuel disse assim: olha, você aprendeu uma lição.
5 minutos fazendo bem só traz benefícios para a sua existência. E aí ele saiu caminhando, feliz, sem pressa, contente por ter feito uma boa ação, por ter sido instrumento de auxílio para aquela mulher. Não é? A outra frase que nós temos aqui é: felicidade é a soma das alegrias que distribuímos com os outros. Olha, felicidade é a soma das alegrias que distribuímos com os outros. Isso é muito importante porque a alegria real da nossa vida é sermos úteis, é sermos instrumento de auxílio para o outro. Faz aí, busca aí na memória. A memória existe para isso. Vamos relembrar aí os tempos, os momentos mais felizes da existência de vocês, de cada um de nós. Nós vamos ver que sempre foi a alegria de poder ter sido útil através de uma palavra amiga, de um agasalho doado, de um copo de água, como nos disse Jesus, de um abraço, de um olhar de ternura. Então isso é fundamental para nós. Isso é alimento para as nossas vidas e do qual nós não podemos absolutamente abrir mão. Porque às vezes estamos tão preocupados com as nossas atividades no mundo lá fora, damos tudo para César e muito pouco para Deus, conforme nos pediu Jesus. Aliás, nós invertemos, né? Porque ele disse: buscai primeiro as coisas do reino de Deus e todas as outras vos serão acrescentadas. E a gente faz o inverso, né? E aí, em momentos como este que nós estamos vivendo, a gente se lembra das coisas de Deus. Vamos fazer um propósito? Quando nós retornarmos aos dias normais de convivência, de trabalho, das nossas relações sociais, fisicamente, vamos nos lembrar disso. Vamos buscar as coisas do reino de Deus em tudo que fizermos. Não é para abandonarmos as coisas lá fora, mas é mudarmos o ponto de vista de como enxergamos os nossos afazeres lá fora. Não como um trabalho ou uma relação necessária e legal para viver no mundo, mas como um serviço altruísta, de caridade, em favor de todos. E isso é importante por quê? Porque no capítulo 14 do livro Neste Instante, Emmanuel nos diz assim: a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Que beleza! Vou repetir de novo. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade. Se conseguirmos fazer isso, todos nós vamos dar um grande impulso como fermento para que ao final da frase de Emmanuel se concretize um dia, que é a terra se tornar, se transformar, né, na condição do esperado reino de Deus. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente está buscando as coisas muito lá fora. A felicidade no ter e não no ser. Isso é fundamental. E nós só vamos alcançar a felicidade com fraternidade. A benfeitora Sheila nos diz, numa de suas obras, O Encontro Fraterno, no capítulo A Terceira Coluna, que é a tríade da Revolução Francesa: égalité, fraternité e liberté, né? Igualdade, fraternidade e liberdade. Parte do mundo buscou a igualdade. Regimes políticos, sem entrar aqui nas ideologias, buscaram a igualdade e, para isso, tiraram a liberdade. Acharam que era possível impor a igualdade através da força.
retirando a liberdade. Outra parte do mundo foi em busca da liberdade. E a liberdade, o ser humano, ele nasceu para ser livre. A liberdade, ela faz com que a gente seja criativo, produtivo. Então, produziu muito essa outra parte do mundo, esse outro regime ideológico, inclusive político e econômico. Produziu muito, mas semeou a desigualdade. Ou seja, a liberdade à custa das desigualdades. E ela disse o que é que faltou para que desse certo. Faltou a fraternidade. A fraternidade equilibra. A fraternidade dá a medida exata da nossa liberdade porque eu penso no outro. E dá a medida exata da nossa igualdade porque eu respeito o potencial do outro. Uns produzem mais, outros produzem menos, de acordo com os seus potenciais conquistados. Mas todos produzem para o bem comum. Então, essa é uma das grandes lições que estamos aprendendo agora. Estamos tendo que produzir uma situação de recolhimento em favor do bem comum, abrindo mão, inclusive, de questões pessoais nossas. Vamos pensar nisso, não é? E por último, ele diz assim, pensa nos minutos que já cravaste. E aí nós lembramos-nos que é uma reflexão que nós estamos fazendo. Como é que tem sido nossa jornada até então? Aí a gente lembra da questão 919, onde Kardec pergunta aos espíritos, né, no livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Os benfeitores respondem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Santo Agostinho vem dizendo uma série de recomendações de como nos conhecer. Ele fala que ao final do dia, que a gente passe o dia em revista, verifique com imparcialidade, com bastante sinceridade, sem justificativas, como é que nós nos comportamos em relação aos outros e a nós mesmos. Porque identificando as dificuldades, eu faço um compromisso de não repeti-las nos dias seguintes. Então nós estamos fazendo uma reflexão agora forçada sobre nossa vida, o que temos feito até então. Para que ao sairmos daqui, dessa situação, nós possamos refazer caminhos tortuosos que tenhamos trilhado anteriormente. Principalmente no tocante às pessoas, aqueles que magoamos, que ferimos, que a gente possa aproveitar esta hora para traçar estratégias do bem. Por que só traçamos estratégias do mal? Não, vamos traçar estratégias do bem, chegar àqueles que magoamos e pedimos perdão, refazermos circunstâncias que deixamos em aberto, não ficaram confortáveis. Vamos pensar nisso. E é interessante porque depois ele diz assim, sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Isso Santo Agostinho. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, de que o futuro é incerto. Pois desejamos fazer-vos compreender que esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. O futuro não é incerto. O futuro é obra do agora. Por isso essa lição extraordinária. A cada hora eu construo o meu futuro. E se nós fizermos bem, aprendermos bem essa lição que essa pandemia está nos ensinando, teremos uma construção maravilhosa no porvir. Porque somos aquilo que sentimos e pensamos. Seremos aquilo que sentirmos a cada momento, pensarmos, falarmos e agirmos a cada momento.
E aí ele ainda diz, mas foi com esse propósito que editamos o Livro dos Espíritos. Olha que coisa extraordinária. O Livro dos Espíritos, gente, é uma cartilha de evolução, de nos impulsionar adiante. A gente não para pensar nisso, não é? De compreendermos que somos os arquitetos do nosso destino. E de que o futuro não é uma abstração que a Deus pertence, não. Pertence a nós. E o Criador provê os recursos para que possamos fazer o melhor. Isso sim, é a providência divina. Ele está conosco, sempre. Mas nós somos esses artífices do nosso destino. Finalizando, ele diz, o tempo não para. E aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Chico Xavier, capítulo 17, e lá ele diz assim para nós, a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Gente, a questão reencarnatória nossa é séria. Vocês já imaginaram quantas criaturas foram envolvidas no nosso processo reencarnatório? Quantos intercederam a nosso favor? Quantas circunstâncias tiveram que ser ajustadas para que pudéssemos estar aqui? Desde aqueles que nos precederam, nossos bisavós, nossos avós, nossos pais. É muita gente envolvida. Nossa encarnação é fruto do amor de muitos corações. Como é que nós podemos desperdiçá-la assim? Né? Então, é fundamental, porque se chegarmos no mundo espiritual igual ou piores do que entramos aqui na vida física, as palavras de Chico são perfeitas. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Aí, meus irmãos, vamos chorar muito. E termos, com o apoio e a misericórdia divina e a compaixão que nunca faltam, reorganizar tudo de novo. Mas aí as coisas podem ser mais difíceis. Aquele companheiro que eu tinha que me reharmonizar, pode ser que ele esteja em outra atividade, em outro local, inclusive. Tudo se torna mais difícil. Vamos aproveitar o agora. Vamos aproveitar esse tempo. Todas as literaturas dizem, tanto na doutrina espírita quanto nas filosofias espiritualistas, que quando desencarnamos, assistimos como se fosse um filme. Uma sala com um único espectador, uma sala de cinema, a nossa vida inteira. Então vamos fazer um filme propósito. Viver cada hora com alegria de servir, de ser útil, para que, quando retornarmos ao mundo espiritual, no tempo certo, no tempo de Deus, essa sessão cinematográfica seja prazerosa de ser assistida. Muito obrigado a todos. Até amanhã.